Olá, paz do Senhor a todos. Meu nome é Ingrid, eu sou da congregação de Jardim Carapina e o pastor Erlon me desafiou para estar hoje, trazendo a live para os irmãos. Confesso que eu tive um mini ataque do coração, mas que o nome do Senhor seja louvado. Irmãos, estou com muita saudade de estar com vocês, saudade de ter nosso momento de comunhão, de adorarmos juntos, do calor humano, mas nesse exato momento a gente não pode estar fazendo e nós precisamos obedecer, E obedecer faz parte da nossa vida, da nossa trajetória cristã. Estou muito feliz porque, apesar de nós estarmos num momento tão difícil, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido fiel conosco, o Senhor tem mostrado que Ele é Deus nas nossas vidas e que Ele nos ama. E nesse momento eu queria fazer uma oração de agradecimento ao Senhor, para nós iniciarmos a nossa live. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, ó Pai, pelo Teu fôlego de vida, ó Pai, que o Senhor nos concedeste, ó Pai. Pela Tua graça, Deus, que tem nos alcançado, ó Pai, a cada dia, Deus. Pela Tua proteção, ó Pai, porque muitos de nós, ó Pai, estamos indo trabalhar, estamos tendo que, ó Deus, ir em outros ambientes, ó Pai. E eu creio, ó Pai, que o Senhor tem nos protegido, ó Pai, o Senhor tem ó Pai, o Senhor tem feito o melhor, ó Pai, para nós, ó Deus. Agradecemos, ó Pai, por esse momento, ó Pai, que nós vamos agora, ó Pai, iniciar a Tua palavra, Senhor. Agradecemos, ó Pai, por cada irmão, por cada um que está, ó Pai, neste momento, ouvindo e assistindo essa live, Senhor. Somos agradecidos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, Deus. Somos agradecidos, ó Pai, pelo bem que o Senhor faz conosco, ó Pai, pelo Teu cuidado, ó Pai, pelo momento, ó Pai, que o Senhor nos pega, ó Pai, nos braços, ó Pai, e nos protege, ó Pai, que o Senhor tem amado, ó Pai, de uma forma incondicional, ó Pai, o Teu povo, Senhor Jesus. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, neste momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler a passagem que se encontra em Lucas, capítulo 8, versículo 40 ao 42. E aí nós vamos pular depois para o 49 ao 56. Gente, tá dando para ouvir? Tá tudo certo? Lucas 8, 40 ao 42 e do 49 ao 56. Vamos à leitura da palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à sua casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando pela mão, disse-lhes em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém. Vamos orar.
Deus, diante dessa palavra, Deus, nós colocamos, ó Deus, nossos corações abertos, Pai. Senhor, que o Senhor possa abrir, ó Pai, o nosso entendimento, ó Pai, trazer a revelação da Tua palavra, Senhor. Falar aos nossos corações, ó Deus, que essa palavra ela venha penetrar, ó Deus, dentro de nós, ó Pai, e fazer diferença em nossas vidas. Senhor, que não venha ser eu falando, ó Deus, mas que o Senhor venha falar a cada coração nessa noite, Senhor Jesus. Que cada palavra, ó Pai, venha ser ministrada, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo, Deus. Porque a Tua palavra, ó Pai, ela não volta vazia, Deus. E eu te peço, ó Pai, nesta noite, ó Deus, fala conosco, ó Pai, nós estamos aqui para Te ouvir, ó Pai. E que o Teu nome, ó Deus, venha ser glorificado, ó Pai, nesta noite, Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, essa passagem ela fala a história de Jairo. Só que antes de iniciar, eu queria destacar uma coisa. Quando a gente está num relacionamento em casa, nós temos um período, né? E logo depois todos esperam o quê? Que esse casal tenha filhos, né? A família é uma instituição do Senhor, então todos esperam que esse casal venha gerar filhos, né? E os avós de plantão também é a mesma coisa, né? Os que ainda não são, mas a maioria aqui eu creio que são pelo menos pais ou avós, né? Eles esperam o quê? Seus filhos já cresceram e o objetivo deles agora é o quê? Se tornarem avós. Isso por quê? A criança, na verdade, ela vem com um sentimento de alegria, né? Ela traz alegria à casa. E uma mulher, quando ela tá grávida, todos nós ficamos ansiosos e esperançosos com essa nova vida que está sendo gerada. E quando a criança nasce, nós normalmente ficamos muito contentes, nós ficamos agradecidos ao Senhor pela vida que está sendo gerada e pela mudança que há naquele lar, porque a criança ela é um simbolismo de alegria, de esperança, de novos projetos, de novos sonhos para aquela família, né? A casa é uma quando é o casal, né? Mas ela se transforma com a presença de uma criança. A criança ela muda totalmente aquele ambiente. E para quem tem criança aí, eu acredito que a casa de vocês é um pouquinho agitada, né? Porque a criança ela é o quê? Ela brinca, ela corre, ela fala alto, ela dá gargalhada e isso deixa o nosso coração feliz. Mas quando a criança ela não está bem, nós logo percebemos, porque essa criança ela fica quieta, ela não quer comer, ela não fica toda hora mamãe, papai, né? Ela fica bem no cantinho dela e é exatamente nesse momento que nós começamos a perceber que há algo errado com essa criança. Que não existe mais aquela animação, que não existe mais aquela alegria na casa. A casa não é a mesma. A casa muda o ambiente, né? Quando essa criança não tá bem. E aqui nesse cenário, Jairo se depara com essa situação. A filha dele de 12 anos, ela estava nesse momento em que ela estava doente. E a palavra vai dizer que ela estava à beira da morte. Então aquela casa não era a mesma. Havia uma tristeza naquele ambiente, havia algo que tomou conta, né, daquela família. E ali, Jairo ele decide ir até Jesus, né? Jairo ele era chefe da sinagoga. Um chefe da sinagoga era um homem bem visto pela sociedade, né? Ele era quem direcionava, quem coordenava, né, a sinagoga. E esse lugar, esse ambiente era o lugar onde eram lidas as escrituras, era onde eles adoravam, era onde eles oravam. E esse chefe era quem direcionava, era quem selecionava quem seriam os próximos, né, a ter esse cargo também. E mesmo ele sendo um homem bem visto pela sociedade, um homem que, vamos dizer assim, estava em um patamar, ele precisava de algo que as pessoas não podiam dar para ele. Não tinha solução, né? E aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. E aí Jairo teve uma atitude muito importante, ele decidiu ir até Jesus. E chegando lá, a palavra vai dizer o quê? Que ele se prostrou diante do Senhor e ele clamou a Jesus para que ele fosse até a casa dele para curar a sua filha.
E aqui eu quero destacar alguns pontos em relação a Jairo, porque ele teve a iniciativa de ir até Jesus, porque ele sabia que Jesus era aquele que tinha todo o poder, era aquele que tinha a solução para o problema dele. E às vezes, quando nós estamos diante de problemas, de situações, de momentos difíceis, às vezes nós comunicamos a todos que estão ao nosso redor, às vezes nós lamentamos, nós choramos, e a gente esquece de ir até aquele que tem a solução dos nossos problemas. A gente esquece de ir até Jesus, aquele que tem o poder. Às vezes a gente deixa até para ir por último, não arrumei solução nenhuma, então agora eu lembro que tenho Jesus. E ali Jairo, ele se prostra, ele tem aqui uma atitude de humildade, ele se humilhou diante de Jesus, mesmo sendo quem ele era, reconhecendo que Jesus era o próprio Deus, ele era o Filho de Deus, aquele que veio para nos dar a vida, aquele que veio para transformar, aquele que veio para mudar, aquele que veio para salvar. E ele clamou. Ele não simplesmente falou, mas ali Jairo, diante de Jesus, ele clamou porque ele queria algo. Ele queria a resposta daquilo que ele estava precisando. Ele não veio e falou, Jesus, vai até a minha casa. Não, ele falou com entusiasmo, ele pediu, ele solicitou, né? E a palavra do Senhor vai falar que nós temos que pedir o que quisermos a Jesus, que ele, né, em nome de Jesus ao Pai, que ele nos concederá, né? Que ele fará por nós. E nós, como cristãos, nós precisamos ir até Jesus, ir até aquele que pode solucionar os nossos problemas, se prostrar diante do Senhor, se humilhar, reconhecendo que Ele pode, reconhecendo o que Ele faz, reconhecendo que Ele tem todo o poder para fazer todas as coisas. Tudo aquilo que nós não damos conta de fazer, que pode ser impossível, que não tem mais solução, Jesus tem solução para os nossos problemas. E ali em seguida acontece uma cena que é a mulher do fluxo de sangue, né? Acontece uma pausa, né, nessa passagem. Jesus tem que parar porque uma mulher encosta nele, né, e dele sai poder, né? Alguns de nós já conhecemos essa passagem. E essa mulher, ela sofria 12 anos de um fluxo de sangue. E a filha de Jairo também tinha 12 anos, só que ao contrário, né? A filha de Jairo tinha 12 anos que ela tinha vida, que tinha alegria, e ela naquele momento estava vivendo um momento de tristeza, de um possível luto, né? E ao contrário, a mulher do fluxo de sangue, ela tinha 12 anos de sofrimento, e ali aconteceu o milagre da mulher do fluxo de sangue. Eu não quero me estender na parte da mulher do fluxo de sangue, mas eu quero destacar uma situação. Aquela mulher, ela teve um milagre, só que o milagre de Jairo ainda não tinha acontecido. E ali Jairo teve que esperar. E o processo de esperar, irmãos, é muito difícil, né? Nós, como seres humanos, nós entendemos a dificuldade que é esperar, né? O esperar, ele gera medo, ele gera ansiedade, ele gera várias situações em nossas vidas que às vezes nos deixa, né, nesse processo. E agora, o que eu vou fazer? Será que Jesus vai atender o meu chamado? E na verdade, Jairo, ele poderia ter esse pensamento, né? Assim como eu falei agora, de medo, de será que Jesus está atrasando? Será que não é o momento? Mas a palavra diz que há um momento certo para todas as coisas, né? Há um tempo certo para todas as coisas abaixo do céu. E aquele momento era o momento que ele precisava esperar. Tudo tem o seu tempo. E às vezes é necessário acontecer algumas coisas para que a glória de Deus venha ser manifestada em nossas vidas. E aqui, apesar de alguns de nós, né, ter o pensamento, nossa, meu irmão já conseguiu a benção dele, eu luto tanto por essa benção e até hoje não consegui. Mas nós vamos decidir qual vai ser o nosso pensamento e as nossas atitudes diante das situações. Porque assim como nós podemos ter esse pensamento, Jairo talvez pensou diferente. Bom, se Jesus conseguiu curar aquela mulher, ele também vai conseguir curar a minha filha. E essa visão que nós devemos ter. Qual vai ser a nossa visão diante dos nossos problemas?
Qual vai ser a nossa visão diante das dificuldades, diante de situações que não estão bem? Né? A gente vai se lamentar, a gente vai chorar, vai achar que Jesus virou as costas para nós, vai achar que Jesus não está nos ouvindo, a gente vai desistir? Ou nós vamos olhar as circunstâncias ao nosso redor e ver que Jesus está fazendo um milagre, que Jesus ainda está trabalhando, porque Jesus curou aquela mulher. Jesus transformou a vida daquela mulher. Aquilo que era morte na vida da mulher do fluxo de sangue, ela se transformou em vida. E na vida de Jairo aquilo também estava prestes a acontecer. E nós que devemos decidir qual vai ser o nosso posicionamento diante das nossas situações, né? E aí, a Bíblia vai falar o seguinte, que logo depois aconteceu uma situação. Após Jesus finalizar esse milagre, né, essa cura da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia vai falar que veio alguém da casa de Jairo. E a notícia não era boa, irmãos. A notícia não era boa porque ele veio trazer a notícia que a filha dele tinha falecido. E ele ainda ousa falar, olha, não incomode mais o mestre, não incomode mais Jesus, porque se ela ainda tinha um pouquinho de vida, se ela ainda estava viva, poderia até ser, né, que Jesus poderia curar, né? Só que não, ele vira e fala, olha, já morreu, não tem mais jeito, não incomode mais o mestre não, já era, já acabou. E às vezes, nós diante de situações, a gente para dar ouvidos ao que as pessoas estão falando. Olha, seus planos não vão dar certo, os seus projetos não vão dar certo, aquele filho seu não vai se converter nunca, porque eu nunca vi mudança nele. Ou o seu casamento frustrado, nossa, isso aí Jesus não vai transformar nunca, seu marido não é bom, seu marido faz várias coisas que não agrada a Deus, você luta tanto tempo por essas vidas e até hoje não teve solução. E naquele momento, Jesus lança uma palavra para Jairo. Ele lança uma palavra para Jairo dizendo, olha, não temas, crê somente. E é isso que nós devemos fazer diante das circunstâncias das nossas vidas. Nós temos que decidir quem nós vamos dar ouvidos. Nós vamos dar ouvidos à palavra que o Senhor lança sobre as nossas vidas? Ou nós vamos dar ouvidos ao que as pessoas falam? Olha, a situação do Brasil não tá bem não, ó. A situação tá bem complicada, todo mundo tá numa situação delicada. E aí, qual é nosso posicionamento diante disso? Nós vamos orar, clamar ao Senhor, nós vamos buscar pela presença dele ou nós vamos nos entregar e desistir e achar que Jesus não tem domínio sobre o que está acontecendo e achar que Jesus não pode transformar e achar que Jesus não pode mudar aquele familiar nosso, aquele amigo, que Jesus não pode mudar o nosso ambiente de trabalho, que Jesus não pode mudar os relacionamentos, que Jesus não pode mudar aquele sentimento que eu estou sentindo que está me trazendo tristeza. E Jesus pode mudar. Ele pode transformar, porque Ele é o Rei da Glória, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Nada passa desapercebido diante do Senhor, tudo está diante dos seus olhos. A palavra fala que as mãos dele estão estendidas para nós, que a mão dele nunca foi, vamos assim dizer, escondidas quando nós estamos pedindo socorro, né? E que os ouvidos dele estão atentos para ouvir o nosso clamor. Então basta nós nos direcionarmos até Jesus, porque ele vai nos ouvir. E em seguida vai falar o quê? Que Jesus lançou essa palavra para ele, né? Não temas, crê somente que sua filha será salva. E eles se direcionam para a casa de Jairo. Chegando lá, né, tem uma multidão. Jesus seleciona as pessoas que é para entrar naquela casa, que são os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e os pais da criança. Ali dentro acontece um milagre. Ali dentro a criança, ele lança uma palavra sobre aquela criança, levanta-te, pega ela pelos braços, né? E lança essa palavra e a criança é curada. E logo depois ele fala para darem de comer a essa criança. Mas aqui nesse momento, eu quero destacar algumas coisas. Eu quero destacar algumas coisas nesse ambiente que nós estamos aqui. Jesus, ele selecionou algumas pessoas para entrar naquela casa. E nós
nós devemos também selecionar. Porque nem todos que estão ao nosso redor, eles querem ver o nosso bem. Nem todos é para ver acontecendo, mas é para testemunhar aquilo que Deus fez. Porque aquelas pessoas estavam ali, alguns estavam até criticando, alguns estavam rindo, achando que não tinha mais solução, mas Jesus fez o milagre e aquilo virou um testemunho para aquela família. Mas aqui eu quero destacar o quê? Jairo aqui, ele está representando em nossas vidas as nossas atitudes. O que nós fazemos diante da situação? Diante do meu problema eu vou até Jesus? Diante do meu problema eu olho o que está acontecendo? Então aqui eu tenho duas opções, né? Diante de um problema, ou eu vou murmurar e falar com todos, menos com Jesus, ou eu vou ser aquele que diante do meu problema eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho buscado, eu sei quem é Deus, eu sei quem é o Todo-Poderoso. E diante desse problema eu posso ter a atitude de quê? De ir ao encontro de Jesus. Abrir a porta do meu quarto, fechá-la e falar com o Pai que está em secreto. Porque Ele vai nos ouvir. E aqui, diante das falas, diante das pessoas que opinam, eu posso ter duas atitudes. Ou eu posso ouvi-los e desistir, ou eu posso encarar o que eles estão falando como uma chave para que eu possa ir mais ainda e buscar e falar com eles. Não, meu Deus vai fazer. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E eu decido o que eu vejo diante daquela situação. Se eu vou ver o problema, se eu vou ver o que está acontecendo na vida do outro e ficar feliz ou triste, né? E falar que Deus está atrasando ou não a minha bênção, que na verdade Deus não atrasa, Ele faz no momento certo, como eu já falei em Eclesiastes 3:1, ou eu vou enxergar aquilo como uma possibilidade da ação do Senhor. Se Jesus fez na vida do meu irmão em Cristo, se Jesus pôde transformar aquela família, Ele também vai transformar a minha. E se Jesus pode fazer na vida do outro, Ele pode fazer nas nossas vidas. E outro ponto que eu queria destacar aqui é a criança. A criança, como eu falei no início, ela representa a alegria, né? Ela representa os planos novos, projetos novos, a esperança no Senhor, né? É o novo de Deus para a nossa vida, para a nossa casa. E essa casa, ela representa as nossas vidas, né? A Ingrid aqui, né? E vocês aí. Essa casa representa nós. Só que essa criança, ela quando ela estava bem, ela estava saudável, que ela estava alegre, eu tenho certeza que ela rodava a casa inteira. E a casa inteira era alegre, né? Só que quando essa criança ficou doente, ela não se locomovia com tanta facilidade. Muito provavelmente, como ela estava à beira da morte, ela estava numa cama. E se ela estava numa cama, ela estava num cômodo. E esse cômodo aqui, ele representa áreas das nossas vidas que não está bem. A área das nossas vidas que não está bem, que está nos gerando tristeza, que não está agradando talvez o coração do Senhor. Talvez seja áreas que ainda Jesus não entrou dentro de nós. E aqui, antes de enfatizar esses cômodos, eu quero dizer o seguinte. Quando a criança está bem numa casa, quando a família está feliz, essa casa representa o quê? Para os vizinhos, né? Nossa, a casa é animada, né? Tá tudo bem. Mas vocês repararam que quando a casa tá muito fechada, que quase não se movimenta ninguém naquele ambiente, todo mundo fica preocupado? Nossa, eu não tô vendo mais fulano não tá mais rindo. O que acontece? As pessoas começam a perceber que há algo estranho nessa casa, algo de errado. Algo não está bem nessa casa. E quando algo não está bem na minha vida, quando eu não estou bem, quando uma área da minha vida não está bem, isso reflete na minha vida. Isso reflete na minha casa, né? E as pessoas começam a perceber isso. E nesse cômodo aqui, que essa criança estava à beira da morte, eu quero destacar alguns pontos. Esses pontos, ele pode ser áreas, né? As áreas pode ser emocional, né? Sentimental. Eu posso não estar bem diante da situação que a gente está vivendo, né? No cenário que o Brasil hoje está vivendo, que o Espírito Santo, né?
o estado do Espírito Santo, né, está vivendo, uma angústia, uma ansiedade, o medo, né, diante de tantas situações que nós estamos passando. Pode ser sentimental no sentido de meu casamento não está bem, meu relacionamento no trabalho não está legal, eu estou tendo problema com algumas pessoas. E isso aqui está, esse cômodozinho, essa área da minha vida está prejudicando a minha casa, né? E isso pode estar sendo refletido através das minhas atitudes, através da minha vida. Outro ponto que eu queria destacar nesse cômodo, nessa área das nossas vidas, é o que? A área espiritual. Porque que nós, né, nós estamos acostumados com o quê? Congregar, né? Nossa, nós metodistas, se deixar, nós vamos estar sempre em comunhão, congregando, adorando ao Senhor, buscando, né? Só que nós estamos num ambiente que nós não estamos tendo esse vínculo de estar juntos. Nós estamos tendo as lives, que está sendo bênção, tem nos edificado muito. Mas eu vou dar um exemplo. Antes desse processo da pandemia, muito provavelmente, né, nós selecionávamos o quê? Um período do nosso dia para adorar o Senhor, né? Vou dar um exemplo muito claro aqui. Antes, né, nós trabalhávamos, cuidava da casa, quem tem filhos cuidava dos filhos, ia para a igreja, resolvia, né, as tarefas básicas das nossas vidas. Só que a gente separava, vamos supor, 1 hora do dia para orar, para nos consagrar, para buscar, para adorar, para ler e meditar a palavra. Agora, nesse momento que nós estamos, a maioria das pessoas está tendo mais tempo para ficar em casa, né? Um período maior dentro de sua casa por conta do isolamento social. E isso modificou o que? A nossa rotina. Se antes nós tínhamos, né, programado todas as nossas tarefas do dia, incluindo o nosso horário para adorar o Senhor, agora tudo foi desestruturado. E talvez você aí na sua casa pode estar orando ainda essa 1 hora. Você poderia até orar mais, mas eu acredito que tenha gente que não está conseguindo. Eu acredito que tenha gente que por mais que ore é como se não sentisse o que sentia antes. Às vezes eu falo bem assim, vamos assim dizer, nossa Ingrid, antes eu orava, eu tinha um ânimo a mais para orar, Senhor, e agora parece que eu não oro como antes. Ou, nossa, antes eu tinha um ânimo para louvar ao Senhor, eu tinha um ânimo para me consagrar, para jejuar, só que não está sendo mais a mesma coisa. Ou pode ser na leitura da palavra, né? Você tem tantas coisas para te dispersar dentro de casa que talvez você não está conseguindo parar todos os dias para fazer sua leitura diária, né? Para ter aquele momento de conversa, de diálogo com o Senhor, para que Ele possa falar com você. E aí pode ser que essa área da sua vida espiritual não esteja tão bem diante das situações, né, desse ambiente que nós estamos vivendo. E outra área que eu queria destacar aqui é que este cômodo também pode representar outra coisa em nossas vidas. Ela pode representar áreas que a gente não está sendo testemunhas do Senhor. Ela pode representar áreas que têm desagradado o coração de Deus. Atitudes que não agradam a Deus. Porque quando nós estamos diante do Senhor, o que acontece? A palavra, ela vem e ela faz o quê? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Então, quanto mais nós temos acesso à palavra, quanto mais nós meditamos na presença do Senhor, o que acontece? Mas nós vamos sendo edificados por essa palavra e vamos sendo transformados dia após dia. O Espírito Santo, ele vem o quê? Nos incomodar para aquilo que nós estamos fazendo. E aí eu queria falar só uma coisa. Eu vou dar exemplo aqui de uma blusa branca. Quando nós estamos no escuro, a blusa branca pode estar do jeito que for, ela vai continuar aparentemente, né, como uma blusa branca. A partir do momento que nós vamos nos aproximando da luz, a gente começa a ver algumas coisinhas na blusa que aparentemente ela não está tão branca assim. E é assim com as nossas vidas com Cristo. Nós vamos cada dia mais nos aproximando de Cristo, que é a luz, Ele é a luz do mundo, Ele é a nossa estrela da manhã, do qual a gente precisa
prosseguir, né, em conhecer e prosseguir em conhecê-lo. E o que acontece? Essa luz, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, a gente vai identificando áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. E o que acontece? Existem, vamos assim dizer, vamos lá, né? Vamos exemplificar. A Ingrid de 2020 não é a mesma Ingrid de 2019, que não é a mesma Ingrid de 2018. Então existem coisas que eu fazia em 2018 que em 2020 eu parei de fazer, porque Deus foi me transformando. Mas existem coisas que hoje talvez a Ingrid precisa melhorar ainda, porque o Espírito Santo e a Palavra de Deus que vai nos transformando e nos libertando tem esse papel nas nossas vidas. E se você não identifica nada na sua vida que precisa ser modificada, é um sinal de alerta. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele vem nos mostrando e cada dia nos moldando a fazer aquilo que é reto diante dele, aquilo que agrada o coração dele, porque isso serve de testemunho para as nossas vidas como cristão. E pode ser o quê? Que existem pequenas coisas, pequenas atitudes nas nossas vidas que a gente precisa melhorar. Talvez um comportamento, uma atitude diante de uma situação difícil, né? Talvez pode ser que antes, né, você era um pouco mais eufórica, no momento difícil você era um pouco, né, extrapolava os limites, e Deus tem trabalhado isso na sua vida e você tem se resguardado mais, você tem se mantendo um autocontrole, né, que é o domínio próprio. E isso é o Espírito Santo que vai trabalhando em nós, que vai gerando o fruto do Espírito em nós. E aí, o que acontece? Essas 3 áreas nas nossas vidas, elas representam esse cômodo, que são áreas que não estão bem, que pode ser a área emocional e sentimental, pode ser a área espiritual e pode ser a área do qual nós precisamos rever com o Senhor, que é a área de atitudes, pecados e situações que não agradam a Deus. E esse cômodo, que são essas áreas das nossas vidas, reflete em nossas atitudes, em nossa vida, que também está relacionado ao nosso testemunho e à nossa ligação com o Senhor. Porque quanto mais nós buscamos, quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós temos esse diálogo com o Senhor, mais Ele nos transforma, mais Ele nos molda, mais Ele modifica as nossas atitudes, vai nos transformando para que a nossa vida seja algo reto diante do Senhor e que nós possamos, através disso, poder testemunhar, né? De que adianta eu falar de uma área que eu não estou fazendo, né? E aí, o que acontece? Nós precisamos ter a sinceridade diante do Senhor, porque Ele vê tudo, Ele está em todo lugar e Ele tem todo o poder, né? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Só que existem coisas que, assim como Jairo, nós devemos ir até Jesus, para que Ele possa mudar, para que Ele possa transformar, porque Ele tem esse poder. Mas Ele espera a nossa atitude diante dessas situações, né? E se colocar diante do Senhor mesmo e dizer: Senhor, olha, Senhor, eu não estou bem nessa área, Senhor. E trancar a porta do seu quarto mesmo e falar com o Pai que está em secreto, porque é algo que é íntimo, é algo que está dentro de você, é algo que está no seu coração, que às vezes as pessoas não sabem nem o que está acontecendo, mas essa caixinha aqui, ó, esse cômodo, ele está aqui dentro de você e só você sabe qual é essa área, só você sabe aquilo que você está passando. E diante disso, é necessário nós falarmos com Jesus. Jesus, olha, eu não estou bem na minha área espiritual. Eu orava mais, eu jejuava mais, eu me consagrava. Aparentemente, eu estou me esfriando no Senhor e eu não quero isso na minha vida. Eu não quero permanecer da mesma forma que eu estou. Eu não quero ser guiado pelas circunstâncias ao meu redor. Eu quero te conhecer, eu quero prosseguir em te conhecer. Eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença. Eu quero experimentar de ti mesmo dentro da minha casa. Porque a adoração é esse momento de vivenciar.
é um estilo de vida, né, que a gente chama, de estar onde eu estiver, eu esteja em espírito de oração, para que o nome dele venha a ser glorificado e que haja esse processo de intimidade com o Senhor. E em relação às outras áreas é a mesma coisa. Senhor, eu não estou bem, meus relacionamentos não estão bem, eu não estou sabendo lidar com a situação que nós estamos vivendo hoje, eu não estou conseguindo seguir em frente, ter uma visão, né, daquilo que o Senhor almeja para as nossas vidas. E aí, o que acontece? Na área das nossas atitudes negativas também é a mesma coisa, é virar para o Senhor e falar: Senhor, eu percebo que o meu comportamento, as minhas atitudes não estão bons, não estão retas diante do Senhor, mas eu não quero permanecer da forma que eu estou. Isso não está trazendo alegria à minha casa, não está trazendo alegria ao meu coração, e isso está refletindo na minha vida, isso está refletindo na minha casa, né, nos meus familiares, aqui eu já falo casa física, né, na família, isso está sendo refletido no meu trabalho, isso está sendo refletido com as pessoas que eu me relaciono. E diante do Senhor, é Ele que nos dá novamente o desejo de adorar, Ele que nos dá novamente, por meio do Espírito Santo, né, que nos incomoda, Ele geme e chora, Ele intercede pelas nossas vidas, para que nós possamos o quê? Ter desejo de adorar o Senhor, ter desejo de buscá-lo, de guardar aquele tempo de ler a palavra, e o Espírito Santo te dá a revelação daquela palavra para a sua vida, de você conseguir esperar o Senhor te responder, porque às vezes a gente está tão eufórico que a gente começa a orar e a gente não para ouvir, né, o Senhor nos respondendo: ei, não temas, crê somente que eu farei. E aí a gente fica naquele processo de sempre estar naquele ambiente de orar, parece que Deus não está nos respondendo, e às vezes a gente precisa esperar e ouvir aquilo que Jesus tem para falar conosco, que é: olha, não temas, eu sei o tempo certo que eu vou fazer, eu sei o momento certo de agir na sua vida. E é assim que o Senhor faz conosco, né? Assim que o Senhor vai trabalhando em nossas vidas, e é falar: Senhor, esse ambiente que eu estou vivendo dentro da minha vida, Pai, essas áreas da minha vida, ou esse algo específico da minha vida não está bem. Eu não estou bem, eu preciso do Senhor, porque é nele que nós encontramos o socorro. É Ele que faz novas todas as coisas, é Ele que pode transformar, é Ele que pode reestruturar aquela casa. E assim como Jesus entrou naquela casa por permissão de Jairo, né? Nós devemos permitir o Senhor entrar em áreas que Ele ainda precisa entrar, ou em áreas que Ele ainda precisa agir nas nossas vidas, ou que, o que eu vou falar mais pra frente, né, que acontece, áreas que eu esfriei, áreas que eu desanimei, Senhor, que eu não consigo mais, parece que eu estou sozinha, mas não. Ele colocou quem ao nosso redor? Eis que eu estou indo, mas eu enviarei e deixarei com vocês o Espírito Santo, é Ele que estará convosco, é o Consolador. E no final dessa história, acontece algo, irmãos, que eu queria, para finalizar, destacar. Jesus, ele fala o seguinte: Ele restaurou. E Ele tem poder de fazer isso na sua vida, né? Ele falou algo muito importante. Ele falou: dê de comer a criança. Ele trouxe a alegria de volta. Lembra que eu falei o que representava a criança? É o novo de Deus para sua vida, é os planos e os projetos dele para sua vida, que é maior e melhor do que os nossos, porque o pensamento dele é muito melhor e maior que os nossos. E aí o que acontece? Ele mandou dar de comer, ou seja, olha, filho, eu fiz isso na sua vida, eu restaurei, eu modifiquei, eu entrei, eu transformei aquilo que você me pediu. Mas o que você vai fazer com isso que eu fiz na sua vida agora é responsabilidade sua, né? Ele pediu para quem dar de comer. Ele transformou, ele fez um milagre na vida daquela criança, que transformou novamente aquela casa, que trouxe novamente alegria àquela família, né? Que trouxe, vamos assim dizer, né? Transformou aquela área da nossa vida, que trouxe novamente alegria às nossas vidas. Mas ele fala o quê? Agora vocês dão de comer. Alimente esse processo. Alimente essa transformação que eu fiz na sua vida. Porque o que acontece, irmãos? Às vezes a gente recebe a bênção, Deus nos dá e a gente perde.
quê? Porque a gente não faz aquilo que é necessário. Quantas vezes vocês oraram por casamentos? Quantas vezes vocês oraram por diversas situações que o Senhor abençoou, mas você não vigiou? Vamos dar um exemplo clássico. Vamos botar uma pessoa aqui que tinha uma gastrite, né? Ela foi curada. Só que ela recebeu a bênção, ela foi curada, mas ela continua tomando refrigerante, café, comendo coisas que vai novamente trazer aquilo para ela de novo. E esse papel de manter a bênção do Senhor em nossas vidas, só nós podemos fazer. Só nós podemos agir nesse momento, porque aí quem vai dar continuidade é cada um de nós. Aí quem vai resolver daí pra frente não é mais Jesus, ele já fez a parte dele. Aí quem tem que fazer somos nós. E esse dar de comer significa o quê? Buscar a face do Senhor. É orar mais, agradecer, seres agradecidos. Nós precisamos agradecer ao Senhor. Nós precisamos orar por aquilo que Deus já nos abençoou. Nós precisamos orar mais, nós precisamos adorá-lo mais. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Nós precisamos ler mais a Bíblia, meditar, né? E aí, para finalizar, né? Que nessa noite você possa tomar posse dessa palavra e reconhecer diante do Senhor. Que área da sua vida você percebe que não está te trazendo alegria? Que área da sua vida tem, né, o coração alegre? Ele aformoseia o rosto, né? Mas aquele coração que está triste, ele abate, né, o nosso rosto. O que tem abatido sua vida? O que não está bem, né? O que não tem gerado ânimo na sua vida? É um sonho, é um projeto, é um relacionamento, é um sentimento, é um casamento, é uma pessoa que você tem orado, que não tem ainda, né? Não está ainda aos pés do Senhor. É a área da sua vida que não está bem, né? Espiritual, né? Uma busca. Ou é algo que você precisa ser transformado, né? E aí, diante dessa palavra, eu queria que você nesse momento orasse ao Senhor e entregasse diante dele realmente aquilo que está no teu coração, aquilo que não está bem diante dele. Nesse momento, nós vamos orar ao Senhor em resposta a essa palavra e que o Senhor possa colocar no seu coração, né, que o Espírito Santo possa trazer à sua memória as áreas da sua vida que você está percebendo que não está bem, que você às vezes nem tinha percebido. Amém. Pai, nós te louvamos, Deus. Te louvamos, ó Pai, por esta palavra, Senhor. Te louvamos, ó Pai, pelo teu amor, ó Pai, pela tua graça que tem nos alcançado, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque as suas mãos, ó Pai, estão estendidas o tempo todo para nós, ó Pai, que os seus braços estão abertos, ó Pai, para os teus filhos, ó Pai. A tua palavra diz, ó Pai, Deus, que se um pai... Qual é o pai que, se uma criança te pedir um pão, vai dar uma pedra, ó Pai? Assim é o Senhor, ó Pai. O Senhor está, ó Pai, com os ouvidos abertos, ó Deus, para nos ouvir, ó Pai. E nós estamos, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que existem áreas nas nossas vidas, ó Pai, que é como aquela criança, Deus, que morreu, ó Deus. Como aquela criança, ó Deus, que tem trazido tristeza, ó Deus, ao nosso coração, Senhor Jesus. Tem áreas, ó Pai, da nossa vida que precisa ser transformada, que de repente precisa de um ânimo, ó Pai, que precisa de um não temas, ó Pai. Nós precisamos confiar em Ti, ó Pai, porque só o Senhor, ó Pai, pode fazer um milagre. Só o Senhor, ó Pai, tem um poder, ó Pai, de agir o sobrenatural sobre as nossas vidas, ó Pai. Sobre aquilo, ó Pai, que para nós não tem mais solução. Sobre aquilo, ó Pai, que nós não sabemos mais como agir, ó Pai. Mas o impossível para nós, ó Pai, é a porta para o possível para o Senhor, ó Deus. E nós, ó Pai, nos colocamos, ó Pai, nos humilhamos, ó Pai, clamamos diante de Ti, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que Tu és Senhor, que Tu és Rei, que o Senhor é soberano, que o Senhor tem todo o poder, ó Pai, que nada passa desapercebido dos Seus olhos, ó Pai, que o Senhor sonda e conhece os nossos corações, o Senhor sabe o que se passa
graça em nossas vidas, ó Pai, mas nós sabemos, ó Pai, que é preciso das nossas atitudes, ó Deus, que nós precisamos, ó Pai, de encontro ao Senhor, que nós precisamos, ó Pai, declarar diante de Ti, ó Pai, que nós não estamos bem, que a nossa vida, ó Pai, contigo não está bem, ó Pai, que nós, ó Pai, nós precisamos demais do desejo de Te adorar, Senhor, porque ela vem de Ti, Senhor Jesus, que nós precisamos do desejo, ó Pai, de Te conhecer, ó Pai, por meio da Tua palavra, Senhor, que nós precisamos, ó Pai, ter a sensibilidade, ó Deus, de ouvir a Tua voz e através do Teu Espírito Santo, que o Teu fruto do Espírito Santo, ó Pai, venha crescer, ó Pai, em nossas vidas, que nós venhamos ser transformados a cada dia pela palavra do Senhor, ó Pai, porque é ela que nos liberta e é ela que nos transforma, Senhor, que a cada dia, Deus, nós devemos ter a atitude, ó Pai, de Jairo, Deus, reconhecendo, ó Pai, que nós não devemos murmurar, que nós não devemos reclamar, ó Pai, mas que nós devemos ir em busca, ó Pai, daquele que tem todo o poder, e reconhecer também, ó Pai, que diante das dificuldades, ó Pai, diante das circunstâncias, ó Pai, nós reconhecemos que ali é um ambiente propício, ó Pai, para a Tua glória acontecer, ó Pai, é um ambiente exato, ó Deus, que o Senhor vai agir nas nossas vidas, ó Deus, e também, ó Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, venha dar-nos um coração agradecido, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e que o Senhor nos ensine, ó Pai, a alimentar aquilo que o Senhor já tem nos dado, ó Pai, e alimentar, ó Pai, aquilo que o Senhor ainda vai nos dar, Senhor Jesus. Nós somos, ó Pai, gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem mostrado o quão o Senhor é amoroso, ó Pai, o quão o Senhor se preocupa com cada um de nós, e o quanto, ó Pai, o Senhor nos dá a oportunidade, ó Deus, de ir até o encontro do Senhor, ó Pai, porque o Senhor está de braços abertos, ó Pai, para ouvir as nossas vozes, ó Pai, para ouvir o nosso clamor, ó Pai, para ouvir, ó Pai, nós reconhecendo, ó Pai, a nossa dependência em Ti, ó Deus. Ó Deus, que cada um de nós, ó Pai, venha, ó Deus, reconhecer o Teu senhorio, ó Pai. Porque o Senhor, ó Pai, é o Todo-Poderoso, ó Deus, o nome que está acima de tudo e de todos, o nome que tem todo o poder, ó Deus, e é assim, ó Pai, que nós agradecemos, ó Pai, esse momento, ó Pai, esse momento, ó Deus, que o Senhor falou aos nossos corações, ó Pai, somos agradecidos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Que nesta noite você possa tomar posse dessa palavra, que o Senhor possa falar verdadeiramente contigo. Vou tentar aqui falar o nome de todos. A maioria, né? Queria mandar um abraço aqui. Gente, se eu esquecer de alguém, me perdoa, tá? Porque meu assistente não tá podendo me ajudar muito não, por umas circunstâncias aqui. Mas amém. Louvado seja Deus. Queria mandar um abraço aqui para Eliana, para Adriana, para Sônia, Giovana, Valdiceia, um abraço para Roque, Albina, Célia, a Alba e família, Felipe, a Miriam, a Poliana e Isaías, tô com saudade, gente, a Leni, Edilane, bênção. Antônio, a Carmen, Paulo Barbosa, Pastor Roberto, Pastor Erlon, Kátia, minha mãe, né, gente? Rosângela, Tiago, Idalice, Marlene, Sheila, Ildeci, eu acho que é isso. Cícero, José Antônio, Carla, Genivaldo, Genivaldo Paulo, ou é só Tiago, Quirino, Rose, Lara, Jonathan, Márcia, Marilene, Raquel, Thalita, Alexandrinho, Leodite, Manuel e Alexandre. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, gente, que vocês sejam abençoados por essa palavra, né? Foi um desafio muito grande, mas eu creio que Deus tem falado aos nossos corações. Deus abençoe vocês. Amém.